o seu conteúdo talvez nem chegue nas pessoas por conta da de maneira chance como de você pessoas tá chegando no conteúdo. se portando, se comunicando. E nós temos 5 minutos, o nosso cérebro leva 5 minutos para tirar essa primeira impressão. Você já ouviu falar, a primeira impressão Sim. é que fica. Então, eu acho que assim, você consegue, né, Cília? Você consegue estar bem em qualquer ambiente desde que você tenha consciência disso, né? Eu acho que não é um negócio também que você fala assim, acordei assim. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa... qualquer horário que você esteja tendo o prazer de ver esse episódio. Se Eu você, sou o Felipe. se você é daquela turma que fica no Assim, horário da mulher do senador, sabe? Entre das 10 ao meio-dia? Sem fazer. Não faz isso. Seja bem-vindo também, eu sou o Bruno. No episódio de hoje? E no episódio de hoje, minha gente, olha, eu vou te falar um negócio. A gente falou sobre isso. Se você já teve... A gente já fez um conteúdo sobre isso, sobre a importância da aparência, a gente não pode negar que ela é importante. E hoje a gente trouxe uma das maiores especialistas do assunto O episódio está aqui também, ó. para mostrar como você deve se portar, está aqui em algum lugar, como você deve se portar no seu ambiente corporativo, no seu ambiente pessoal e o quanto a sua imagem é valiosa. Então, não sai daí e se liga que vem um monte de dica. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Antes da gente começar, a gente queria dar um salve caloroso, né, mano? Um abraço caloroso, porque hoje tá calor. Hoje tá calor. Pra GRC Consultoria, né, um dos nossos patrocinadores. A gente já falou um pouco sobre eles. Tem até uma área lá no nosso site que direciona para ele, para você entender um pouco melhor sobre a oportunidade que a GRC ela tem para te deixar uma opção de mudar de vida, né, Bruno? Não só mudar a sua, mas como a de muitas pessoas. Então, se você tem um perfil empreendedor, se você gosta de desafios, se você quer um trabalho realmente com propósito, que você pode mudar a vida das pessoas e a sua, né? Se liga no QR Code que tá aqui na contato. tela, vai cair direto com o pessoal da GRC Consultoria. E, cara, vale pelo menos você ouvir o que os caras têm pra dizer, que é sensacional. Mudança de vida. Mudança de vida. E pra você que vem nos acompanhando ou chegou aqui pela primeira vez, não esquece de ir no nosso site, lá tem a planilha para você planejar sua aposentadoria, totalmente gratuita, é bem didática, você joga seus dados e já sai o quanto você precisa guardar por mês e o quanto você vai ter de grana quando você for se aposentar. É super simples, só planejar bem que o negócio dá certo. O site está aqui, www.planejandobem.com.br, e tem muitos outros conteúdos lá que você pode conferir, além de todos os episódios. Certo? Certo. No dia de hoje, então, cara, a gente tem o prazer, né, de ter aqui pra nos orientar, né, Bruno? Acho que nesse episódio a gente vai provar pra vocês que a gente realmente precisa de orientação. Sim. Hoje talvez menos, mas ainda assim, porque antes era assim, era difícil. Era ruim. Era difícil piorar do que a gente tinha antes. Mas hoje, a gente tem a Ciliane com a gente, né? A Cili, ela tem 39 anos, ela é casada com o Paulo, mãe de 3 filhas incríveis. A Cília, ela é consultora de imagem, ela dá consultoria personalizada, ela faz análise de biotipo, análise de estilo, coloração pessoal. Cara, eu acho coloração pessoal tão animal. Quando eu vejo uma pessoa, eu olho assim, isso aqui é da tua coloração. Mano, porque cai, fica bom, mano, você vê a diferença, eu acho animal. A Bia, mano, a Bia fez, é muito legal. Ela faz tanto consultoria online quanto presencial, ela trabalha na área de dress code e ela é palestrante, né? Tanto na questão corporativa, empresarial, quanto pessoal. Ladies and gentlemen, música alta para Ciliane. Seja um bem-vinda, prazer, Cília. Cília. Muito bem-vinda ao Planejando Bem. Salve, galerinha! Vamos contar o porquê dessa risada. Obrigado, Cília. Você quebrou o paradigma. Você quebrou o paradigma das jogou a pessoas que régua ficam de nervosas todos os outros aqui. entrevistados Logo lá de no cara. alto. Parabéns. Salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês! E se vocês estiverem assistindo no carro, vocês vão ficar mais tempo no semáforo, vão respeitar o semáforo vermelho. Se vocês estiverem no banheiro assistindo, tenho certeza... Vai passar mais tempo no banheiro. Vai passar mais tempo, porque o assunto hoje é de prender a galera. Boa. É muito bacana esse conteúdo de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de falar a importância da imagem, viu? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com essa turma super animada. Que legal. Eu tô adorando Pô, isso, Cília. cara. Não, Continua. Salve de palmas.
Gente, você que foi entrevistado em algum momento do Não se programa sinta do Bem, acanhado. não se sinta acanhado. O convite isso está aconteceu. feito para você voltar e mudar a maneira como você... Ficar nervoso é normal. Sair fora da curva é Ciliane, tá? Então, com essas boas-vindas. Exatamente. Mas eu acho que foi mais boa-vinda pra gente que pra ela. Não, Me senti muito acolhido. agora a gente vai começar a trazer ela para apresentar o Planilha no Bem Vai ser antes de hoje. começar a entrevista. Entendeu? Porra, Nossa, muito demais, eu adorei animal, isso. Eu adorei, animal. eu adorei. Muito bom. Cili, vamos lá. Hoje você atende mais o corporativo ou é mesclado? Por exemplo, se uma pessoa quiser melhorar a imagem dela pessoal, você faz esse trabalho também. Como é que Faço os dois, Bruno. Faço os dois, mesclado. Tanto corporativo como individual, a consultoria exclusiva, né? Personalizada para cada um. E hoje você acha que as demandas, quando elas vêm do perfil pessoal, do corporativo, elas são muito diferentes ou no final do dia o objetivo é mais ou menos o mesmo? Ando muito parecido com as duas ali, né? Então, assim, umas querem mostrar mais empoderamento, estão na transição de carreira, outros querem aproximar o marido novamente, né? Querem melhorar a sua postura, a forma de se vestir. Então, anda muito alinhada as duas ali, tanto o corporativo quanto o individual. Então não é só a questão do se vestir. Tem muito mais Sim. coisa envolvida nesse processo. Dá uns exemplos aí do que engloba essa questão da imagem. Porque é natural, às vezes, a imagem, a gente olha como a pessoa está vestida. Mas por dentro da palavra imagem tem outras ramificações que talvez a gente não para pensar. Sim, quando a pessoa me procura, então às vezes ela vem cheia de dores. O exemplo o quê? A pessoa está depressiva, está angustiada, está num momento de carreira que não está legal. Então elas vêm com muitas dores e isso reflete o seu interior para o exterior, a forma que ela está se vestindo. Por exemplo, no corporativo, a pessoa quer passar por uma transição de carreira, ela quer mostrar empoderamento, ela quer mostrar que ela tem autoridade, que ela tem conhecimento. Então, a roupa, ela mostra muito isso. Então, a gente sempre fala que é um tratamento de dentro para fora. Então, assim, no individual, tem muitas pessoas que me procuram que às vezes ela está numa fase que não está legal no casamento, ou acabou de se separar, ou teve filho. Então isso reflete muito também na forma que ela está se vestindo. Então assim, no corporativo, ela vai liderar, ela vai pegar uma outra carreira, alguma coisa assim. Então muda bastante. O seu interior reflete o seu exterior. Uma dúvida, né, que eu tenho, principalmente ouvindo você falar. Por mais que seja bem mesclado, né, tanto o corporativo quanto vamos falar assim, pessoa física, pode ser assim? Sim. Mais sucinto. A questão de ser mais homem ou mulher, hoje você atende ambos os sexos ou você atende muito mais mulher do que homem? Atendo muito mais mulheres. Meu público, a maioria, 98% são mulheres. Você acha que isso é porque todos os caras são os fodas de se vestir, já sabem o que tem que fazer, ou eles acham que sabem e é um tabu pra eles? Não, o homem, ele tá mais vaidoso hoje, sem dúvida nenhuma. Você pode ver o aumento de barbearia, né? O público masculino tem buscado muito isso, até produtos de estética, enfim. A mulher, eu dou preferência a atender mulheres, porque as mulheres, elas estão no mercado, né, no trabalho, estão no corporativo, estão saindo mais, então elas estão quebrando esse protocolo que a mulher tem que ficar em casa, então ela está em busca do mercado. Então, quando ela quer buscar esse mercado, então ela quer mostrar o empoderamento, ela quer marcar o seu espaço ali, né? Mas da mesma forma que a mulher precisa disso, o cara também, que ele tá muito mal vestido, se portando muito mal por uma posição que ele ocupa, também é um problema pra ele, né? Assim, também vai impactar muito. Como você avalia o comportamento do homem nessa questão? O homem, ele é mais básico, né? O homem, ele é mais fácil de se vestir, ele tem um pouco de dificuldade até mesmo de colocar cores e tal, então ele é meio preconceituoso. Né? De arriscar. Então o homem, ele é mais básico, a mulher já é um pouco mais ousada, né? Então assim, o homem, ele busca assim mostrar esse empoderamento, tanto nas áreas no corporativo como no pessoal, em busca de um novo relacionamento, então ele quer melhorar a sua imagem, então eles buscam isso sim. Acho que nós somos um exemplo disso. Aqui. Eu senti um ar, assim, essa sorrisada de vocês. Mano, faz o seguinte. Pega
um episódio, quando a gente começou, que a gente tava lá no quarto, na sala da sua casa, e mostra pra ela ver a diferença. Não era a sala da minha casa, era na época o estúdio era o coworking residencial que você tinha. Por acaso dormia no mesmo lugar que a gente gravava. Não, a gente tá falando disso porque a gente não... Quando a gente começou o Planejando Bem, a gente pensou em todas as coisas, menos em como se vestir. Nossa, sim. Olha só. Fala, entendeu? E sabe, Bruno, que... Conteúdo, né? Pensamos em tudo. Som, vídeo, cenário, mesa, tudo. Iluminação, pra cima, Tudo. pra baixo. Mesmo, Melhor iluminação ficava maior, ficava nossa barba também. Também, mas menos como a gente ia se vestir, ou como a gente ia se portar, como a gente ia ficar sentado. Todos esses detalhezinhos que a gente não sabia que fazia diferença, mas fazia diferença. Entendeu? Agora eu pergunto pra você, acho que eu não te perguntei isso. Mas você não sente que, pô, a gente teve tanto conteúdo muito da hora no começo que talvez perdeu um pouco de credibilidade pelo jeito que a gente tava? Tenho certeza, tanto que a gente vai ter que A gente vai refazer. ter que refazer. Então, galera, a gente vai refazer Vai ter alguns conteúdo vídeos. que a gente vai refazer, tá? E sabe, galerinha, é a mesma coisa quando vocês vão comprar um livro. A gente acaba julgando o livro pela capa, não é 100%. verdade? Então, assim, a mesma coisa, se você está procurando algum conteúdo, porque o nosso cérebro ele tem menos de 1 segundo para fazer a leitura daquilo. Se vai ser bom, vai ser ruim. Então, você vê a importância Ele adora isso. da imagem. Então, assim, você tá vendo alguma coisa, chama, porque os nossos olhos é muito rápido, o nosso interlocutor é muito rápido, o nosso cérebro, num piscar de olho, ele faz a captura daquela imagem, se é interessante ou não, se vai te provocar prazer, alegria naquilo que você tá vendo, olha a importância da imagem, né? Então, muitas pessoas não dão importância à imagem, que nem vocês estão falando, se preocuparam com o cenário, com a mesa e tal, menos com a aparência. E o nosso cérebro, 55% é através da imagem, da postura, do cabelo, da barba. 38% é a gesticulação, a voz e 7% é o conteúdo. Você vê a importância da imagem. Né? Então, se você está procurando alguma coisa no YouTube, o nosso cérebro vai procurar aquilo que é bom, aquilo que vai te trazer alegria. Puxa, isso aqui é interessante. Aquilo que é a vai mesma chamar coisa atenção. o livro. Você vai comprar um livro, às vezes o livro é excelente, rico em conteúdo. Mas se a capa não te chama a atenção, você deixa aquele livro e vai comprar, às vezes, muitas das vezes, pela capa. É como se as pessoas tivessem que atravessar um percurso até chegar no seu conteúdo. Então, se é 55% imagem. Imagem, cabelo. Aí 30. Aí Como se fosse pagando pedágio. Então, o pedágio aqui o cara passou. Eu tenho que passar pelo 55 para depois chegar no 38. 38. Aí eu vou me importar com o 7. Exatamente. Então, se Você você pode perder a galera. se tudo. o seu conteúdo talvez nem chegue nas pessoas por 93% conta da de maneira chance como de você pessoas chegando está no conteúdo. se portando, se comunicando. E nós temos 5 minutos, o nosso cérebro leva 5 minutos para tirar essa primeira impressão. Você já ouviu falar, a primeira impressão é que fica. Nossa, às vezes eu falo assim, nossa, eu vi você era uma coisa, mas depois eu conversei com você e vi que você é totalmente diferente, porque o nosso cérebro faz essa leitura, o nosso interlocutor, ele capta isso muito rápido, e aí leva essa imagem, aí você tem 5 minutos, o cérebro leva 5 minutos para você, ele desmistificar, quebrar essas barreiras, esses pedágios, que nem você falou, para mostrar, puxa, ele Então, tem conteúdo. se por acaso o cara desistir antes de 5 minutos, ele vai ficar com aquela impressão sendo ruim ou boa. Sempre. E o nosso cérebro demora e às vezes até não muda. Não muda. Meu santo não bateu, às vezes foi isso. Exatamente, porque, um exemplo, esses 5 minutos, o nosso cérebro vai mostrar se vale a pena você gastar energia e tempo com aquela pessoa. Então, eu vi aquela pessoa, minha imagem não foi legal e tal. Você não tem mais nem interesse de você ouvir o que a pessoa tem para oferecer. Então, por isso que a primeira impressão é que fica, aquela coisa assim, às vezes você nunca mais vai ter uma oportunidade de você mostrar o seu conteúdo. A mesma coisa, encontrei um famoso no elevador. Você tem aqueles minutinhos para você falar o que você quer, senão você nunca mais você vai ter a oportunidade. A mesma coisa numa entrevista de emprego. Esses dias atrás eu fui convidada para participar de 2 processos seletivos. E era online essas 2 entrevistas. E era para o marketing digital e tal. E quando o rapaz um dos candidatos abriu a câmera, eu levei um susto. Não é um julgamento, mas aquela coisa, a primeira impressão é que fica. O cara parecia que tinha acabado de levantar da cama. Isso acontece muito. A barba estava por fazer. Isso acontece mais ainda. Cara, a camiseta dele descrevendo a gente. Não, deixa quieto. Tava cheio de
bolinha. Cecília, tinha o cabelo Black Power, não há problema nisso. Eu acho super bacana manter, né, a sua personalidade, a sua essência. Mas em nenhum momento se preocupou em passar um creme de pentear, a barba cheia de fiapo. O ambiente, a entrevista era online, serve para vocês, homens, cuide da aparência, a barba, principalmente que, né, gosto da barba, é bonito, mantenha alinhadinho, né? Principalmente você que está atrás de um relacionamento ou está num processo seletivo da empresa, né, ou uma entrevista de emprego, é muito importante a imagem, cabelo cortadinho, roupa bem passada. E aí esse candidato, ele tava com uma camiseta cheia de bolinha, o ambiente tava com uma criança chorando, acho que a mulher dele tava batendo panela, e às vezes poderia ser a entrevista que ia mudar a vida dele, sabe? Era a chance da vida dele. E aí, eu, assim, já ia reprovar de imediato. E a outra candidata era uma moça de 27 anos, ela tava com uma franjinha, não há problema de você manter o seu estilo. Mas assim, ela em nenhum momento se preocupou, estava com uma blusa também, não se preocupou com a blusa estava um pouco amarrotada, as unhas estavam por fazer, por mais que é uma entrevista online, passe uma basezinha, cuida da sua aparência, porque lembrando, a primeira impressão é que fica. O rapaz, aí, ele teve, como assim, eu já tive uma reprovação da imagem dele. Para ele desmistificar tudo isso, demorou um tempo. A menina, a primeira impressão, como é que eu vou entregar um cargo de confiança, algo de uma produção para uma moça que ela não cuida nem da aparência dela, como é que ela vai cuidar de um cargo importante da empresa? A menina foi e tal, e foi depois desses 5 minutos que deu para ver que realmente ela tinha uma competência, o currículo dela era bom, mas se ela tivesse 5 minutos da vida dela para falar dela, Ninguém eu teria se dado mal. Não ia ouvir. Aí depois, foi 1 hora de entrevista, aí eu vi que realmente a menina era bacana, o currículo dela atendia a expectativa da vaga, né? Entendi. Dá uma olhada nisso aqui. Nossa senhora, momentos de tensão. Você já descreveu o que tá aí, mas é só pra você ver Dá uma olhada, assim, fica à vontade. Pô, analise, mas com carinho. Não, pode ser sincero, pode ser sincero. Pode ser sincero. Vocês pareciam que estavam vindo da praia, o chapéu lá atrás. Não se preocuparam com o cenário. Felipe parecia que tinha vindo de vassoura. Nossa. Eu não vi, eu parecia o quê? De vassoura? Você tinha vindo de vassoura pra trabalhar o cabelo todo bagunçado. Fui de moto sem capacete. Exatamente. Bruno, você melhorou bastante, viu? Bruno veio uma vez com a camisa do Araqueto fazer podcast. Não, só... Devia guardar. A gente melhorou, né, Cília? Melhorou muito. Aqui vocês não passam... Posso fazer um julgamento? Por favor. Aqui vocês não passam credibilidade, por mais que vocês tenham bastante conteúdo, rico em conteúdo, bastante conhecimento, mas a primeira impressão, olhando, não me passa essa força, essa credibilidade, não me passa que vocês dominam o assunto. É uma coisa, tipo assim, Dois uma conversa num trocando boteco que, tipo assim, pede uma cerveja e vamos conversar coisas aleatórias. E vocês evoluíram muito, parabéns, viu? Obrigado. Galera, quem quiser ver o conteúdo desse episódio, vê no Spotify. Exato. Só ouvem porque vocês não merecem ver. Pô, fica com a melhor parte você boa, ouvir. Fica com a parte boa. Tá tudo bem. Mas que bom que tudo tem solução. Basta você se dedicar e, de repente, não ficar traumatizado com as coisas que você já fez. Né? Ainda bem que todos os dias tem uma nova chance da gente melhorar, né? Pegando até esse gancho, Lucília, o quanto que você acha que uma boa imagem é importante para a autoestima de uma pessoa? Porque eu acho que é um tema um pouco tabu, assim. Eu não preciso me vestir bem, eu não preciso cuidar de mim. Você entendeu? Sim. Olha, Bruno, como é importante você se cuidar? E tem pesquisa com psicólogo de Toronto, de Reino Unido, e é comprovado isso. Quando você se gosta e quando você se olha no espelho e você vê que é agradável aquilo, muda o seu comportamento. Você gostando de você, você tem mais facilidade de gostar dos outros. Então, assim, esses dias vou pegar um exemplo. Eu estava aquele dia naquela correria e tal, e toda vez que eu passava na frente do espelho, eu não gostava do que eu tava falando, eu tô com carne cansada, não me arrumei e tal. Fui lá, tomei um banho, me arrumei.
A forma de eu descer a escada já mudou a postura. A forma de eu falar já mudou. A forma de eu sentar já mudou, porque o nosso cérebro, cara, é sensacional. Porque se você está bem com você, você está pronta para fechar negócio, você está pronta para um novo relacionamento, você está pronta para uma entrevista de emprego. Principalmente pós-pandemia, eu tenho percebido que as pessoas estão mais relaxadas com a aparência. E como é importante você estar bem, porque você estando bem, você gosta mais de outras pessoas, e isso é comprovado, e muda totalmente seu dia. Vai um dia que a mulher principalmente, não passou um batom, não passou um rímel, te traz uma insegurança muito grande. Então, vocês podem perceber, se vocês colocam um terno, os homens, você se sente empoderado, a tua postura muda. Agora, se você tá de chinelo, de dedo e uma camiseta, você já tá mais relaxado. Sim. Então, você vê como é importante você se cuidar, você se olhar e você se gostar. E uma pessoa fala assim, nossa, Bruno, como você tá bonito hoje, Felipe? Né? Como tá bonito? Isso vai te inflamando, vai sentir, poxa, eu tô legal. É um reforço positivo também. Reforço positivo, com certeza. Quando você estava falando da entrevista lá do pessoal, assim, eu acho que se fosse uma entrevista antes da pandemia, né, a pessoa não teria ido da forma que ela abriu a câmera para fazer a entrevista, né? Não, porque antigamente os homens geralmente iam com camisa social. Não, eu sempre fiz entrevista de terno. Todas as entrevistas que eu fui na minha vida foi de terno. Exatamente. Por mais que era com conteúdo de marketing digital, ele, em nenhum momento ele se preocupou com a aparência, né? E antigamente, sim, Fê, eles se preocupavam, iam no cabeleireiro, né? Faziam a barba, faziam o cabelo, né? Tinham um excesso um cuidado com a aparência. Eu não sei, pós-pandemia, o cara, tipo assim, vamos ver o que vai dar. Né? Eles não se preocupam mais com a aparência, né? Mas você acha que é por conta de ter sido online? Porque tem essa... O cara ia na entrevista de emprego antes da pandemia, ele tinha que ir até o escritório, ele tinha que ir até a empresa. Uhum. Então, naturalmente, eu acho que vinha... As pessoas iam ter que ver ele, né? uma preocupação natural, acho que inconsciente, de falar, as pessoas vão me ver. Depois da pandemia, o cara fez essa entrevista pelo computador. Então, se ele tivesse de bermuda, uma canção embaixo, ninguém ia ver, entendeu? E é o que você falou, o chinelo e a bermuda, naturalmente trazem um pouco mais de relaxamento para a pessoa. Você acha que esse conjunto de coisas que você disse influencia da maneira como as pessoas se comportam na entrevista por ela ser online? Sim. A entrevista online ou a entrevista pessoal não muda nada do poder da imagem. Porque, como eu te falei, o cara abriu a câmera, eu levei um susto. É a mesma coisa se é entrevista presencial. O cara vai entrar na sala, a leitura vai ser a mesma. Né? Então, assim, por mais no home office, tem muita gente que ainda está trabalhando em home office ou vai fazer reunião da diretoria, é importante se preocupar com a imagem, né? Então, assim, muitas das pessoas, tô em casa, e aquela coisa que eu falei, o nosso cérebro entende, por mais que você vai trabalhar em casa, vai fazer uma entrevista online, a sua postura, a sua fala muda. Cília, até nisso que vocês estavam falando, né? O cara, ele sai de casa, né? Tipo, a pessoa sai de casa pra ir poder fazer uma entrevista, né? Que é o que acontecia antes, hoje em dia, o cara pode fazer isso na cama dele, né? Que às vezes é o que acaba acontecendo. Essa pessoa que antes teria que passar todo o caminho até o lugar da entrevista, falar com as pessoas, é muito diferente do cara que talvez só vai ter que abrir o monitor e às vezes abrir a câmera. Assim, minha câmera tá com problema, não vai nem abrir. Isso a gente tá falando de entrevista, mas assim, a gente tem uma série que fala sobre isso que assim, todo mundo vende todo dia. Então às vezes não é só entrevista, às vezes é uma reunião com o seu par de trabalho. Você também tem que convencer ele que você é uma pessoa digna de confiança, que você tem conteúdo para agregar. Tipo, você não pode perder a credibilidade em nenhum desses pontos. Com cliente. Com cliente, no nosso caso, assim, né? Você acha, Cília, que então que não é um mito, né? Não é uma coisa que a indústria da moda inventou, assim. As pessoas realmente são avaliadas primeiro pelo que elas aparentam e, assim, depois vai ver o resto. Tipo, realmente a primeira impressão é o mais importante. Exatamente. Como você falou, não é uma questão de moda, Fê. Tipo assim, a moda é que você tem que andar bonitinho. É comprovado. É ciência. São ciências. Tem um psicólogo, Albert Embraim.
Ele fez um baita do estudo, ele que deu essa estatística de 58% da imagem, então é comprovado. Tem uma outra pesquisa em Toronto também que fala 50% é a nossa imagem. Então não é aquela coisa, moda você tem que... A gente está vivendo até um momento daquela coisa de você ser livre, você quem eu quero. Tudo bem, você pode ter a sua essência, o seu estilo, tem os 7 estilos universais, não tem problema nisso. Mas nesse momento que você coloca com ponderação, né? Por exemplo, a gente estava falando do cara que está fazendo home office. Vai o cara de pijama. O cérebro dele vai entender, tô relaxado, tô meio sonolento, tô pronto para descansar. Coloca um terno, sente na frente do computador. Você vai fechar negócio, você vai ter uma reunião com um cliente. Certa vez eu atendi uma cliente, ela trabalhava no ramo imobiliário. E era um ramo imobiliário de luxo. E ela me procurou e aí ela falou assim, Cília, eu não consigo fechar negócio. Bate na trave, eu vou lá, o cara gosta do apartamento, da casa, mas eu não consigo fechar negócio. E ela me procurou, querendo fazer uma mudança no visual dela. Começamos a colocar a roupa estruturada também. Tem toda uma parte das cores, tem uma parte também do alinhamento, a textura da roupa, que também tem a questão do visual, tá? Então, assim, ela usava muita roupa fluida, muita coisa romântica, muita coisa doce. E ela não passava credibilidade na imagem dela. E ela foi e perguntou pro cliente, falou assim, por que você não fechou comigo? Ela acabou tendo um certo confiança ali e tal. E ele falou assim, não sei, mas a sua imagem me passou uma pessoa que não me deu confiança. E aí a gente colocou uma roupa mais estruturada, colocou uma roupa mais alinhada, um pouquinho mais de peso, de força no visual dela. Incrível, a gente mudou totalmente a forma dela se vestir e ela foi, de 3 meses depois, ela falou, Cília, eu comecei a fechar contratos. Que legal. Comecei, porque a imagem dela não passava essa força. Um exemplo, vamos lá, a gente está na época de política e tal, domingo vamos ter as eleições. Vai o presidente da República subir a rampa do Planalto em janeiro. Vai lá, por exemplo, seja qualquer candidato, o cara vai estar de chinelo, uma bermuda e tal, vai subir a rampa, vai com a primeira-dama também vai estar com uma saia, um vestido mais à vontade. Passa força, passa uma credibilidade pro cara que vai cuidar do país, da nação. Não vai. Então, por que tem o terno? Por que os juízes usam ternos, a roupa preta? Porque passa essa força, passa esse empoderamento, né? Então, você vê como que é importante isso. Eu assim, você não sabe, né? Mas você não sabe, eu sou formado em publicidade, né? Então, no primeiro ano, a gente tem uma base muito forte, né? De entender como é que funciona a cabeça do consumidor, porque publicidade nada mais do que convenceu, talvez, na maioria vezes, o teu subconsciente. Que você precisa daquele produto, daquele serviço. Então, quando a gente fala aqui, cara, que eu acho muito legal ver a Cília citando, peso, colocar mais fluidez, tipo, como ela fala... E é um detalhe tão... Não é que fala assim, eu tô colocando mais amarelo. Não, cara, você tem muito mais do que isso, né? Então, quando fala isso, não é que tipo, porque a pessoa gosta mais do tipo de... Não, cara, isso aqui é teu instinto, é teu subconsciente. Você não controla como é que você vai gostar ou não daquilo lá. É como aquilo funciona lá na tua cabeça, lá atrás. Você acha que o McDonald's é vermelho e amarelo porque eles gostam da cor. Tem tudo por trás disso, um estudo, né? E até você tocou nesse ponto, né, do cara colocar o pijama em casa para trabalhar e, obviamente, ele não vai produzir o mesmo tanto que se ele tivesse bem alinhado. No cérebro, o cérebro desse cara viveu a vida toda colocando pijama para dormir e o chinelo para ficar relaxado. E uma roupa adequada para trabalhar. Então, todo esse comportamento que ele teve a vida inteira, isso reflete dentro da cabeça dele. Exato. Então, assim, nós três aqui, a Mari, o Paulo que estava no bastidor, nós somos produtos do nosso passado. Tudo que a gente fez ao longo da vida está aqui dentro. E isso reflete como a gente interpreta a realidade de hoje. Como que você acha que dica que você pode dar para essas pessoas que fazem home office e acham que, legal, tô trabalhando em casa, vou meter um chinelo aqui, uma xícara de café e vou fazer meu trabalho, ponto final. O que elas podem mudar para, de repente, interpretar a realidade como ela tem que ser?
Entendeu? Que, cara, é o trabalho. Às vezes Então, até pra aumentar a produtividade. até pra aumentar a produtividade, cara, gerar mais diminuir autoconfiança, aumentar a dopamina no cérebro, ela ficar mais motivada pra fazer as coisas. Porque, querendo ou não, se ela meter um chinelo e uma bermuda, cara, você pode dar todos os argumentos do mundo que você tá entregando, mas motivado, eu duvido que você esteja. Exatamente. Por mais que tá em home office, Bruno, você tem que se vestir independente, como se você fosse sair pra rua do trabalho. A mulher vai tomar um banho, vai passar uma boa maquiagem, vai cuidar do cabelo, vai se preocupar com a unha. O homem é a mesma coisa. Vai trabalhar com uma camisa social, ou de terno, ou de blazer, enfim. Tem que se vestir como se fosse sair pra rua. Porque, como aquilo que você acabou de falar, muda totalmente a nossa postura, o jeito da gente agir, de fechar negócio, de conversar com o cliente, de fazer uma boa reunião, porque o teu cérebro, lembrando mais uma vez, que ele entende que estou pronto para fazer qualquer coisa. E o 55, 38 e 7, ele tá martelando na minha cabeça. Eu não sou porque eu achei animal. se a gente for tentar tornar isso de uma maneira mais didática, é como a pessoa te vê, depois como você fala e por último é o que você fala. O conteúdo. Quantas das vezes a gente já lembrou de uma pessoa por aquilo que ela estava vestindo? Nossa. Cara, teve a Lady Gaga, não foi? Lembrou? Eu falo da Lady Gaga pra mim, eu lembro aquele dia que ela vestiu, não sei se foi entrega de Oscar ou algum evento assim, que ela estava vestida totalmente de carne, não sei se você já viu. Nossa, não, sim. Então, se fala da Lady Gaga, eu lembro dela, do que ela estava vestindo nesse dia, né? Ou, às vezes, você lembra de uma pessoa com que ela estava falando, nossa, que mulher elegante, que mulher bonita, ou que homem charmoso, que homem bem vestido, que homem empoderado, ou nossa, que pessoa que não cuida da aparência. Então, às vezes, nosso cérebro assim, poxa, lembrou de tal pessoa, às vezes você acaba associando a imagem dela por aquilo que ela estava vestida. E as pessoas avaliam os outros inconscientemente? Sim, a gente Fala um pouco infelizmente, disso, por favor. O nosso senso de julgamento é muito grande. E é todos os seres humanos. Não adianta. Chega uma pessoa aqui, a primeira leitura que o nosso cérebro faz, um piscar de olho, é um julgamento, um pré-julgamento daquela pessoa. Nossa, que cara bacana, que mulher interessante. Então, é muito rápido esse senso de julgamento. Então, qualquer pessoa que chega diante da gente, o nosso cérebro já faz uma leitura. Então, por exemplo, conheci o Bruno, conheci o Fê. O meu cérebro faz esse julgamento muito rápido. E depois vai mostrar assim, vale a pena eu gastar energia? Acho que não tá legal. Ele já cria um certo bloqueio que eu não quero nem mais te ouvir. Às vezes, que nem eu falei do livro, né? Você tem tanto conteúdo, tanta coisa, mas todos os seres humanos, não adianta falar assim, não, isso é comprovado, a gente é expert em fazer julgamento. Aí depois, né, vem com conteúdo, com a gesticulação, aí você vai vendo, poxa. E tem pessoas, Bruno, que uma vez que o cérebro fez essa leitura, desculpa, uma vez que o cérebro fez essa leitura, deixa eu tomar uma aguinha aqui que agora não. Cria um bloqueio que você fica, não vou com a cara dessa pessoa, meu santo não bateu. E às vezes o cara é super gente boa e tal, mas o nosso senso de julgamento é muito grande. Isso, essa parte visual, eu tive uma reunião essa semana sobre isso. Que a questão não é só, tipo, pessoas, né? Não são só pessoas. A gente tá falando sobre... Nessa reunião que eu tava, a gente tá falando sobre o sistema. Então, pô, um sistema, um site, uma coisa que você vai usar, uma ferramenta. Eu agora não vou lembrar exatamente dos números, mas é uma porcentagem muito alta, acho que é tipo 70 e poucos % das pessoas, elas tendem a aceitar melhor uma plataforma, um sistema que eles usam, que seja atrativo visualmente, pode ser cheio de bug, pode ser cheio de problema, do que uma plataforma que não tem nenhum problema, não dá pau nenhum, mas é feia, é esquisita de usar, tá ligado? Sim. O nosso cérebro, no final do dia, ele vai reagir para as coisas que não são agradáveis do mesmo jeito. E os nossos olhos, eles refletem o que o nosso cérebro tá processando. Então, você falou da primeira impressão. A maneira como aquela pessoa tá se portando, a gente já teve alguma experiência similar àquilo e a gente não gostou, é óbvio que a gente vai criar um certo bloqueio. E você explicou de uma maneira perfeita que, cara, o nosso santo não bateu, é ciência. Não é porque simplesmente você tá sendo um cara resmungão. Entende? Por quantas das vezes a gente já comprou algo pela aparência? Ou você se aproximou por aquela pessoa por aparência? Né? Vamos pegar a Mari, lindíssima, né? Também Essa acho. esposa.
maravilhosa. Né? Eu tenho certeza que a primeira leitura que você fez quando você a viu, o que foi? Que mulher bonita, que mulher atraente, que mulher elegante. Então isso o que fez? Abriu as portas, não foi? Não, foi. E é engraçado porque a gente se conheceu no CrossFit, né? Então quando a gente se conheceu, a gente tava suado, sujo, treinando. E mesmo assim ela tava maravilhosa. Mano. E mesmo assim ela tava maravilhosa. Hoje vai ser bom. Hoje tem. Hoje tem. Assim ele levantou a mão, mano, cortou o monstro, mano. Hoje as crianças ficam na varanda. Não, hoje os cachorros vão ficar na varanda, não porque tem de giripoca e piu-piu. Ai, mano. É a mesma coisa você olhar o lanche do McDonald's que você estava falando. Você tá no trânsito, meio-dia, bate aquela fome. Você vai olhar aquele outdoor imenso, com aquele hambúrguer, aquela batata, aquela Coca-Cola gelada. O que você vai querer? Você vai querer passar no McDonald's para fazer aquele lanche. Sim. Ou você olha aquela picanha, restaurante tal, você tá morrendo de fome. Os teus olhos... Você quer comer a imagem. Eu quero comer aquela picanha que eu vi no outdoor. Por mais que você vá no restaurante, a picanha Sim. vai ser dura, que não vai ser legal, mas a imagem que você associou com aquilo que era bom, que era legal, que era prazeroso, era gostoso, ia te trazer, saciar a tua vontade, né? Ganha o subconsciente primeiro, depois... Né? Tanto que um processo de compra e venda é 85% inconsciente e 15% consciente. Exatamente. Então todo mundo compra alguma coisa primeiro pela emoção para justificar com a razão. Então, eu quero muito aquela picanha. Porque eu tô com fome e eu gosto de proteína, e eu preciso comer proteína. Entendeu? Mas o que tá comprando, cara, é só a vontade de comer a picanha. Exatamente. Entendeu? Na sua opinião, o Cili tem isso até é uma dúvida que eu tenho. Tecnicamente falando, é mais importante uma pessoa se ambientar ao estilo de imagem do lugar que ela vai, ou ela ter sempre um dress code definido, independente do lugar que ela vá? Sei lá, vou citar um exemplo meu, que uma vez eu fui atender um cliente. Eu tava de terno e ele era um cara extremamente informal. Uhum. E eu vi que aquilo gerou uma certa distância. Exato. Aí depois ele me indicou para outro cara que fazia a mesma coisa que ele fazia e eu fui mais ou menos de uma maneira linear como o cara se vestia. E foi outro tipo de conexão. Pode ser também pelo perfil das pessoas? Pode, mas eu senti que a recepção foi totalmente diferente. É muito importante... Por exemplo, você pesquisar o ambiente que você vai. Isso seja para qualquer área da sua vida. Um casamento, festa de aniversário, reunião com os amigos, uma entrevista de emprego. É muito importante você se adequar ao ambiente. Isso cria muita barreira, por exemplo, porque você mostra um nível muito alto, às vezes o cara tá de chinelo e camiseta e você tá de terno, isso cria uma certa barreira. Então, numa entrevista de emprego, então é legal você estudar como é a empresa, se a empresa é mais flexível, se é uma empresa mais jovem, se é uma empresa de advocacia, então você vai se adequar, a sua roupa vai se adequar àquele ambiente. Um exemplo agora, o presidente da República, né, foi no velório da rainha Elizabeth. Você viu que ela, a Michelle, a primeira-dama, estava realmente adequada para aquele momento. Né? Não sei se vocês chegaram a ver foto e tal, mas ela estava com um chapéu, um colar de pérola, adequada àquele momento. Né? Então é muito importante você estudar onde você vai. Eu vou fazer uma entrevista para o marketing. Você não vai de gravata, você não vai com todo engomado. Você já vai com uma coisa mais leve e tal, porque isso cria muitas barreiras. Eu acho que acho que a galera usa como escudo, né? Assim, tipo isso, né? Tipo, eu não preciso estar super bem alinhado porque, aquele ambiente não pede isso ou foge muito da minha essência e tudo mais. Mas tem uma diferença muito grande entre você estar de terno, gravata, gel e tipo, uma abotoadura numa reunião que você vai fazer lá no futevôlei, né? E você tá totalmente desleixado que nem a gente tava nos primeiros vídeos. Então eu acho que assim, você consegue, né, Cili? Você consegue estar bem em qualquer ambiente desde que você tenha consciência disso, né? Eu acho que não é um negócio também que você fala assim,
acordei assim, né? Eu Sim. não, eu achei O mundo isso- que me aceite por ser assim. acho que não é tão simples. Você tem a capacidade de ter tua essência, de se adaptar aos lugares e não estar preso no que se espera de todos os lugares, né? Tipo, Exato. a régua não é tão em cima, né? Você pode sim manter o seu estilo, né? Eu trabalho com a questão do estilo, da sua essência. Você pode sim manter o seu estilo se adequando àquele momento. Como? Por exemplo, vamos falar do estilo sexy, que é um pouco julgado, né? A mulher que tem um estilo sexy, mas ela quer trabalhar, ela vai numa entrevista de emprego ou tá no escritório. Então, como adequar aquilo? Coloca uma sandalinha que mostra os pés mostram uma certa sensualidade. Tem homem que tem fetiche pelo pé, hein? O pack do pezinho. O pack do pezinho. Tem mulher, então assim, você pode sim manter a sua essência, o seu estilo, ou um estilo criativo, contemporâneo, mas assim, com sutileza, se adequando àquele ambiente, né? Por exemplo, a mulher está num escritório, ela tem totalmente um estilo sexy e vai com decote, vai se abaixar numa reunião e tal. Não é legal, não está adequado àquele momento, mas ela quer manter o seu estilo, vai lá, num ambiente fora dali, não tem problema, né? Qual que você acha que seria a principal dica que você poderia dar para homem, mulher, assim, qualquer um, né, que queira não errar, assim, lógico, além de você saber para onde você está indo, né, que você falou de pesquisar o lugar onde você está indo, mas assim, eu quero não errar. Acho que o cara que já não erra já tá... O cara que tá tentando minimizar os erros, ele já tá na assim, frente. cara, o que é o básico do básico? Que é assim, isso aqui não tem erro, hein? Isso aqui não tem erro. Sabe, tipo, se a pessoa seguir mais ou menos, você pensar nisso aqui, você dificilmente você vai estar muito fora disso, você vai estar muito fora do que você deveria estar. Então, assim, o homem, ou uma camisa polo, né, ou uma camisa social. Gente, por favor, nada de camiseta numa entrevista de emprego. Não é legal, independente para qual área, isso não é legal. Ou uma calça social, ou uma calça jeans, e essas calças sarja, que é bem bacana, fica super leve, esportivo. Ou um sapatênis, alguma coisa assim, o cara que não é muito formal, não gosta daquela coisa muito engessada, né? A mulher é a mesma coisa, por favor, nada de mini saia, roupa transparente, decote, mostrando ombro, mostrando muita pele, uma boa camisa, né, uma camisa mais fechadinha, uma calça jeans, um sapato ali, hoje tem tantas opções no mercado, mocassim, então assim, e por favor, gente, uma coisa que eu sempre falo, o menos é mais. Né? Então tem pessoas, tanto numa entrevista do dress code, muito perfume, muita maquiagem, muito acessório, muita estampa, fujam disso, isso causa muito ruído. E uma coisa bem interessante, esses dias eu estava fazendo um estudo, tem pessoas que têm misofonia, eu tenho e eu não sabia, descobrir esses tempos atrás, não sei se você já ouviu falar. O que é misofonia? Misofonia é pessoas que elas se incomodam com barulho. Por exemplo, eu estou do lado ali num escritório, tem um colega de trabalho, eu vou lá cheio de pulseiras. Canetinha. Canetinha, batendo na mesa, barulho de pulseira, por exemplo, pessoa batendo caneta na mesa, ou televisão muito alta, ou pessoa que anda e não ergue o pé para andar, fica arrastando aquele chinelo, aquele sapato, ou fica batendo a cadeira o tempo todo. Não, a minha cachorra faz isso, mas não era dela que eu tava pensando. Eu faço isso também. Eu faço isso também. O pai da cachorra do Bruno. Então, assim, chama misofonia. Então, assim, foi feita uma pesquisa, isso é comprovado. E a pessoa começa a ter taquicardia, começa a ficar ansiosa, começa a ter sudorese nas mãos, começa a ficar agitada, perde a linha de raciocínio. Então, assim, isso eu falo pra vida. A Mari tá se entendendo, a Mari tá se vendo. Não, e 15% da população tem misofonia. É bastante. É bastante. Então, assim, cuida. A mesma coisa numa entrevista de emprego, se você vai com muito acessórios, ou algo que, por exemplo, vou com um relógio cheio de strass, os meus olhos sempre vão procurar aquilo que é bonito. Então eu acabo perdendo o foco, tirando o foco da pessoa, do gestão da pessoa, ali do entrevistador, porque tira o foco. É a mesma coisa com barulho. A pessoa começa a ficar tão ansiosa, tipo assim, não vejo a hora de despachar você, tipo, sai logo da minha frente. Para de me incomodar. Para de me incomodar. Caralho, que legal. Então, em resumo, menos é mais. Menos é mais, com certeza. Minimize as possibilidades de errar fazendo o básico. Exatamente. Cili, vamos fazer um round 2 depois? Tá chegando ao final a entrevista, mas cara, acho que tem muito conteúdo pra gente poder falar, né?
Você gostaria de deixar uma mensagem final pro pessoal, assim, além também de divulgar seu trabalho, divulgar suas redes, para as pessoas Onde as pessoas te acham pra ter a oportunidade de não resolver? fazer ter a chance de não fazer o que a gente fez. Olha, gente, foi uma delícia. E a gente nem falou das cores também, que é muito importante. Vamos fazer um round 2 só de cores. Vamos falar sobre o poder das cores, como ela é importante também, as cores. Isso impacta na nossa vida pessoal, na transição de carreira. A Coloração. paleta é super importante. Eu tô falando sério, mano. Eu acho Eu sei que é sério. Quando eu vejo. Não, eu falo sério. Quando eu vejo uma pessoa, eu falo assim, cara, isso aí. Eu já falei pra Mari várias vezes. É verdade. Eu falo, Amarelo, laranja. eu falo, Mari, você é da tua coloração, né? Ela falou assim, eu acho que é da minha paleta. Eu falo, mano, muda. Ela tem a Mari, ela tem um terninho amarelo, né? Um terninho que você tem. Aí chega esse terninho amarelo, eu falo assim. Tá na tua paleta, isso aí, não tá na tua paleta. Não, vai ficar claro, mano, fica claro. Depois você entende que isso aí realmente funciona, nossa, mano, muda a vida. Já tá convidada pra gente fazer um só de cores. Nossa, gente, tem muito conteúdo, tem muita coisa. Uma Que delícia legal. estar aqui, nossa. Você curtiu, Cílio? Nossa, demais. A gente foi muito divertido. Passou muito rápido, vamos marcar a segunda. Passa rápido. Ô Cílio, onde o pessoal te acha pra te contratar, pra pegar dicas, seu Instagram, enfim? Tá. Meu Instagram tá como Cília_Costa. Tá aqui assim, Cílio? Tá aqui. Aqui, galerinha. Me Eu sigam adoro lá. isso, mano. A gente parece doido aqui nesse vídeo, mas tem no vídeo faz aqui. sentido. Então é Cília com S, tá? Cília_Costa. E também ali tem o meu direct. Tem o meu e-mail também, que é ciliane.cris@hotmail.com. E no meu Instagram ali tem todos os bastante meus conteúdo. dados, meu conteúdo também. Todos os dias tô postando conteúdo aí pra essa galera. E se vocês tiverem dúvidas, gente, por favor, perguntem, corram atrás, se estão inseguros. E também estou à disposição de vocês aí. Show. No próximo episódio, gente, a gente vai falar de um assunto que todo mundo sofre, mas poucas pessoas têm coragem de conversar a respeito, que é a rejeição. E para quem atende cliente, você lida com ela todos os dias, basicamente na maior parte do tempo. Então a gente vai falar muito sobre a nossa experiência, como a gente lida com ela e como a gente procura vencer as barreiras da rejeição no dia a dia. Fica a dica, então assim, um pouco do que a gente conversou hoje ajuda a gente ter Exato. a capacidade de estar mais confiante na hora que a gente vai falar com É um alguém. assunto muito importante, viu? Muito rico de conteúdo. Rejeição é tenso pra galera É a palavra mais sobreviver. odiada, né? A palavra mais odiada de uma negociação, já fica a dica. Não é o não. É o talvez. Porque você conviver com a espera pra saber se o cara vai tomar uma decisão, cara, aquilo vira o seu cérebro do avesso. Interessante. Gente, uma dica pra vocês. Se apaixone por vocês todos os dias. Inspire! demais, cara. Eu adoro essa frase. Inspire e seja inspirador. Inspire-se, sabe? Porque quando você tá tão empoderada, você tá inspirada, tanto o homem quanto a mulher, seja em qualquer área da sua vida, você transmite isso para outra pessoa, a sua alegria, o seu bem-estar, o seu empoderamento, a tua energia tá tão legal, você tá se sentindo bem com você, com aquilo que você tá vestindo, com qualquer área da sua vida, qualquer pessoa, não seja no ambiente de trabalho profissional, no ciclo familiar, você acaba contagiando isso. Então, gente, se apaixone-se por vocês todos os dias. Que mensagem, mano. Que O Gu lindo. fala que a gente transborda que tá cheio da gente. Exatamente. A gente tá cheio. Exatamente. Galera, lembrando, tá? A gente tem aquele quadro, né, Brunão? Que é Cartas do Ouvinte. Então, se você quer que a gente dê uma analisada em algum caso que aconteceu contigo, que você conhece, quer que a gente dê um parecer técnico sobre gestão de risco, de qualquer situação que você tenha vivido, manda um e-mail contando ou perguntando pra gente no stories@planejandobem.com.br. Pelo site também você consegue enviar e a gente vai selecionando, vai te dando um alô por lá também. Não esqueça de curtir, comentar, ativar o sino, compartilhar. Exato, até pra não perder o episódio da O semana episódio que da vem. rejeição que vai ser, cara, vai ser porrada. E, porra, manda pras pessoas que você conhece e acredita que precisa melhorar a imagem. Isso aqui é uma maneira muito sutil delas começarem a ter um start na vida delas a respeito disso. E esse episódio foi um oferecimento da GRC Consultoria, da Chip-U Produções, o meu Instagram, @BrunoToledoLP. F. Bornelli. Pra fixar, fala de novo, Cília. Cili com S_Costa. E a gente se vê Planejando Bem. @Planejando Bem e a gente se vê no próximo. Beijo. Fique bem, pessoal.